Agora sim, oficialmente falando de Campeonato Baiano, jogo de volta no Barradão, Vitória 1, Bahia 1, né? O Vitória abriu o placar ali com Carlinhos. Aí ficou um jogo bem emocionante, né? Desse gol aí até o final, foi um jogo ali que não deu para desgrudar os olhos da TV, né? Eu estava, obviamente, vendo pela TV, acho que o Ravel também, né? Porque era torcida única. Então, todos nós aqui estávamos acompanhando aí pela TV. E aí o Bahia, no contra-ataque, no final do jogo, Kaique, né? O Kaique, jovem garoto aí, voltando do futebol europeu, fez o gol do título, sacramentando aí mais um título baiano pro esquadrão. Enfim, boa noite, companheiros. Boa noite, Ravel. Tudo bem com você? Primeiro título do Rogério Ceni, né? A gente vai falar do jogo, né? Sobre como foi esse título, se poderia ter sido mais tranquilo, mas eu queria que você abrisse falando aí da importância do Bahia começar uma temporada tão importante, né? Já teve uma espécie de conquista importante, né? Que foi ir até a fase de grupos da Libertadores, né? Passar pelos dois mata-matas aí da pré-Libertadores, mas Campeonato Baiano vencendo o rival também não dá para desprezar, né? Claro que eu sempre falo, estadual é taça de gelo, né? Daqui duas rodadas da Série A ninguém nem lembra mais. Mas enfim, fica aí para a história o primeiro título do Ceni, vencendo aí o rival, né? Conquistando o título na casa do rival. E é mais fácil ainda esquecer ela quando se ganha do que quando se perde, Fábio. Boa noite para você, boa noite para Arthur, para Alan, que está nos trabalhos técnicos, e todo mundo que já está aí assistindo o nosso conteúdo. Reforço o pedido aqui, deixem um like nesse nosso vídeo. E aí eu começo destacando esse feito de Rogério Ceni, a conquista do 51º título do Bahia, Fábio, justamente por essa ótica, de imaginar que, por mais que o campeonato estadual, dentre os torneios disputados pelo Bahia na temporada de 2025, é o que tem menor relevância, né, dentro do cartel de títulos possíveis do Bahia, é aquele que precisa vir para chancelar a ideia de que o caminho, de que o trabalho executado, que o caminho trilhado até aqui, ele é promissor e segue uma boa direção, né? Você não consegue conquistar um campeonato baiano tendo superioridade técnica, tendo um investimento maior do que os seus adversários, e repetir que foi a tragédia do ano passado, né, de não ter conseguido vencer um título que até parte do jogo ali da final ele estava encaminhado, obviamente você traz para dentro de si uma pressão muito grande. Né? Então, por mais que o campeonato ele de fato não tenha tanta relevância do que você fazer uma Série A segura, do que você amadurecer em competições internacionais ou competições importantes como a Copa do Brasil, vencê-lo é importante para te dar um indicativo de que você está trilhando o caminho que vai, né, pavimentar as conquistas maiores do Bahia ao longo da temporada. Então foi muito importante que o Bahia conseguisse reafirmar sua superioridade, né, ao conquistar o título, mesmo que por vias tortuosas, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco ao analisar o jogo, mas o Rogério Ceni consegue chegar aí a seu 101º jogo no esquadrão, mantendo a invencibilidade contra o Vitória. O Bahia agora está 6 jogos sem perder do Vitória e consegue conquistar o título que, como eu disse, acaba tendo mais relevância por outros fatores do que pelo título em si, e aí o Bahia segue trilhando o seu caminho de maneira mais confortável do que seria se eventualmente perdesse, ou como foi em 2024, que acho que ainda estava um pouco vivo na memória do torcedor e do próprio Rogério Ceni, o que justifica também um pouco esse pragmatismo que ele acabou adotando na partida de hoje para proteger a vantagem que o Bahia já havia construído e, consequentemente, faturar o seu troféu. Muito bem, Arthur Silva, boa noite para você também. Quero lhe ouvir aí sobre essa conquista, né? Da importância aí do Bahia ter sido campeão depois de ter perdido no ano passado, né? Com o Rogério Ceni para o Vitória, era essencial devolver, né? Nessa temporada também é aquilo que o Ravel ganhou, né? Quando ganha até se esquece rápido, mas se perde, ó, já perdeu para o rival, duas temporadas, enfim. Qualquer mini crise, uma possível derrota, por exemplo, na final contra o rival no estadual, todo mundo lembra, né? Então é importante ali você cumprir a sua missão, vencer o rival, até para ter uma sequência de temporada mais tranquila. Boa noite, Fábio, Ravel, Alan que está aqui nos trabalhos técnicos, todo mundo que está na audiência. Primeiramente, parabenizar Ravel aí pelo título conquistado hoje e toda a torcida do Bahia e dizer que
Concordo muito com o que Ravel trouxe e até traz um pouco ali o que eu tinha comentado no programa de pré-jogo, né, que a gente fez de análise. E não era exatamente uma discordância, mas talvez uma atenção especial que eu dei a esse ponto, talvez um pouco mais do que Ravel, de que é fato que ele falou de que o Campeonato Baiano é, dentre as competições que o Bahia vai disputar, a competição de menor apelo, né? É a competição de menor importância. Mas esse título, para mim, ele tinha uma importância para o Bahia pela questão de rivalidade, né? Para a Sene, né? Que teve aquela derrota no passado e que vale lembrar que quando começou a Série A no ano passado, havia um clamor da torcida do Bahia pela saída de Ceni. Eu acho que passou isso rapidamente porque o Bahia teve um começo de temporada muito bom, começo de Série A, perdão, muito bom, e aí foi acabando ficando um pouco de lado ali essa questão da conquista do Baiano, mas eu acho que o jogo de hoje ele mostrou como a rivalidade ela é super importante e mexe com os jogadores, né? Você vê um jogo em que o Bahia jogou muito pelo campeonato, assim, né? Com regulamento embaixo do braço, como a gente costuma dizer. Então mostra a importância do título dentro do elenco e as provocações que a gente viu, repetindo as provocações que o Vitória fez ano passado, o Bahia também provocando, o que é completamente do jogo e natural, o que não é do jogo é a confusão que a gente viu ali na reta final, mas isso a gente vai comentar depois. Mas mostra que por mais que não seja o campeonato de maior apelo para o Bahia, mas tem sua importância ali de rivalidade. E eu acho que o elenco e a comissão técnica tinha bastante ciência disso e o Bahia conquista o título de forma justa e merecida. Tá Tá mutado, no mudo, Fábio. Fábio. Opa, agora sim. Bom, o Bahia, né, que com esse título tá perto de alcançar o ABC, né? O Cássio Zirpoli está aqui na audiência, está a 6 taças do ABC, que é o maior campeão estadual, né? Do país, né? Então, enfim, título que também, se somado com mais alguns outros, né? Num recorte aí mais a médio e longo prazo, pode ser importante aí para encostar, né? Ou até ultrapassar o ABC como o maior campeão estadual do país. Também tem aqui alguns comentários, né? Muita galera aqui tá tirando onda, né? Torcedor do Bahia, obviamente aproveitando para tirar onda com o torcedor do Vitória. Enfim, algumas mensagens aqui, né? O Brecht André, o Manuel Marques também tá por aqui, Carlos Souza, Pierre, o Sue Martucci, Ricardo Novaes, o Pablo Daniel, o Saulo Lessa, Alisson Souza, Igor Santos, o Alberi Bittencourt, Kailan Matos, enfim, muita gente aqui interagindo. Valeu, galera que tá chegando aí também, aproveita e deixa o like. Bom, falando sobre o jogo agora, companheiros, entrando nos 90 minutos, né? Só para explicar para a galera, a gente divide sempre, né? Quando é clássico, até para facilitar o corte. A gente faz focado no ponto de vista de um time, né? Geralmente o ponto de vista do time vencedor. Foi empate, mas o título é do Bahia, então a gente vai começar focando mais no Bahia e depois a gente traz o ponto de vista mais voltado à equipe do Vitória, que fez uma final valente, né? Assim, fez uma final valente ali e até ficou perto ali de até complicar a situação para o Bahia, Ravel Pinheiro, que, como o Arthur já disse, né, jogou com o regulamento debaixo do braço. Né, o Bahia, com a vantagem de 2-0, mal atacou no jogo inteiro. Né, assim, foi um time que, diferentemente do que a gente é acostumado, aquele Bahia com posse de bola, aquele Bahia propositivo, né, a gente não viu muito isso no jogo de hoje. Né? Mas, curiosamente, a escalação foi com os jogadores ali que são acostumados a ter a bola, né? Então até achei estranho. Quando eu vi a escalação, não, acho que o Bahia vai jogar, apesar da vantagem, vai jogar ali para buscar o resultado, fazer um gol e matar o confronto. Mas não foi isso que aconteceu. Você acha que foi mais da postura mesmo do time, que realmente jogou ali para passar o tempo e para aproveitar a vantagem construída no jogo de ida, ou tem mais mérito do Vitória, que conseguiu travar o time do Bahia e o Bahia não conseguiu criar muito durante praticamente todo o jogo? Definitivamente, Fábio, é muito mais uma questão de postura, propriamente dita, do que de qualquer questão relacionada ao que o Vitória pode ter oferecido em termos de risco ou anular o jogo do Bahia. Né? O Bahia, ele
hoje não se propôs a jogar futebol. Tentou fazer uma postura, ter uma postura que fosse muito mais associada a defender um resultado, né, que foi construído nos primeiros 90 minutos da final, né, essa final de 180 minutos, que a gente não pode esquecer, ela começa na Fonte Nova 7 dias atrás, se conclui hoje no Barradão. Eu acho que o Rogério Ceni se apegou muito nisso ao tentar estabelecer para os seus jogadores um modelo de jogo que, ainda que fosse com as peças que costumeiramente o Bahia utiliza, era calcada completamente numa postura, numa forma de jogar muito diferente do que aquilo que a gente está acostumado o Bahia a atuar, ver o Bahia atuar. A única diferença habitual aí que a gente pode ponderar, e ainda assim não é um ponto pacífico, seria, de repente, a entrada de Gilberto na lateral direita ao invés de Juba na esquerda. Né? Mas é algo que também a gente não tem... assim, eu acho que o próprio Rogério Ceni ele não tem convicção plena de qual desses jogadores, se é que ele precisa manter esse esquema com 3 zagueiros, né? Qual dos dois ele prefere manter de maneira fixa. Né? Ele avalia, eu acho, cada jogador, cada jogo, para escolher a peça que vai atuar. Hoje, talvez ele tenha optado por Juba, imaginando que Mateuzinho cairia mais para aquele lado direito do ataque do Vitória, e com isso o Juba seria um reforço no lado esquerdo da defesa do Bahia, pretendendo o Gilberto na escalação inicial, que na minha avaliação é um erro, apesar da gente saber da qualidade que Mateuzinho tem, é o jogador, sob o ponto de vista técnico, é aquele que traz maior risco, né, para o Vitória em relação aos seus adversários, mas eu penso que o Bahia ele acaba tendo uma dificuldade muito grande de construir as jogadas pelo lado direito, de se proteger defensivamente, quando o Gabriel fica tão exposto ao ponto de não ter um lateral ali do lado direito. Então, sob o aspecto da escalação, Fábio, a única coisa a pontuar é essa, assim, que o Bahia ele acabou optando, né, Rogério Ceni optou por trazer um jogador que protegesse mais o seu lado esquerdo, em detrimento do direito, mas todo o restante era aquele Bahia que a gente, no papel, né, está acostumado a ver jogar, e na prática costuma jogar envolvendo os adversários, sendo agudo, sendo vertical, conseguindo também controlar o jogo pela posse e fazer estocadas em velocidade, passando fundamentalmente pela criação dos seus homens de meio campo, sobretudo Everton Ribeiro. Mas a postura do time hoje ela não foi aquela que a gente está acostumado a ver. Né? O Bahia fez um jogo muito pobre tecnicamente, pouco inspirado, as peças individualmente estavam assim, numa tarde muito ruim, mas não só isso, né? A gente percebeu também que o Bahia ele preferiu mudar a sua maneira de jogar, né? Baixando as linhas demais, dando demais a bola para o adversário, especialmente no segundo tempo. No primeiro eu achei um jogo mais disputado, né? Um jogo muito pegado, disputa por espaço muito grande. O Vitória com um time muito forte fisicamente, time aguerrido que disputa muita bola. E o Bahia aqui também tem essas características de disputar a bola, de tentar ganhar na imposição física, mas que é um time que tem ali jogadores nas pontas, por exemplo, que tem mais leveza, mais capacidade de ganhar um duelo num contra um. E esses jogadores, eu acho que eles foram pouco acionados e quando foram, não estiveram em boas jornadas. Tanto Pulga quanto Ademir, eles não conseguiram render bem hoje. E eu acho que isso fez com que o Bahia entrasse nessa armadilha de fazer um jogo muito concentrado no meio campo e acabou que o jogo ele foi nivelado por baixo nesse aspecto técnico, Fábio, o que dificulta para mim ver a gente, né, o Bahia, a gente vê do Bahia o que ele tem de melhor. Mas, ao mesmo tempo, o Bahia consegue chegar ali ao fim do primeiro tempo, mesmo com alguma dificuldade, com pouca inspiração, com uma finalização de Mateuzinho, principalmente a cabeçada no travessão já no final do primeiro tempo. Esse risco foi o maior, na minha avaliação, mas o Bahia chegava ali naquele momento com 3/4 da final concluídas e com uma vantagem de 2-0 ainda. É uma vantagem grande, né, para poder continuar defendendo. Então, o que eu vejo é que o Rogério Ceni, ao escolher esse caminho, que para mim foi um caminho equivocado, um caminho que trouxe muita pressão até o final, trouxe muito risco para o Bahia perder o título, mas era o caminho de um treinador que estava preocupado fundamentalmente em ganhar o título. Tá? Em ganhar o título, não em jogar bonito, não em ser melhor do que o seu adversário na partida de hoje, ou seja, o Rogério Ceni ele pensou de fato a final como ela é, um duelo de 2 jogos, né? E isso fez com que o torcedor que esperava que o Bahia se sobrepusesse ao Vitória, afinal de contas a gente sabe do nível técnico do Bahia em relação ao Vitória, esse torcedor ele talvez tenha ficado um pouco frustrado, um pouco chateado,
Mas ele agora tem que concentrar, e aí, antes de fazer essa avaliação do segundo tempo, ele tem que concentrar as ideias no fato de que o Bahia conseguiu se sagrar campeão, independente de não ter feito uma boa atuação. E esse caminho tortuoso, como eu disse, eu não concordo, acho que o Rogério Ceni poderia ter montado o time com uma postura um pouco mais propositiva, ou tentar, pelo menos, incomodar o Vitória, porque eu acho que o Vitória, ele, depois de um primeiro tempo apagado, ele cresce no segundo muito a partir do fato de perceber que o Bahia cada vez mais se retraía, cada vez mais dava espaço, e os caras passaram a acreditar ao ponto de conseguir incomodar o Bahia no segundo tempo. Já fazendo essa avaliação da etapa final, o jogo começa no segundo tempo muito parecido com o que foi o primeiro até os 10 minutos, quando ali aos 11, aos 13, aos 16, o Vitória consegue ter uma sequência de cabeçadas, né, de bolas aéreas, que incomodam muito o Bahia, onde Marcos Felipe teve que atuar muito bem, e já dando um destaque aqui para ele, um dos melhores jogadores do Bahia em campo, apesar da falha no gol. E aí o Vitória conseguiu encaixar aquelas jogadas ali, que talvez, Fábio, se o Vitória tivesse conseguido chegar ao primeiro gol naquele momento do jogo, a gente estaria falando aqui de um resultado diferente, né, em relação a essa final. Então, acho que o Bahia, apesar de ter sabido suportar a pressão, ele flertou muito com o fracasso hoje por essa postura muito retraída. Tá? Fica essa minha crítica em relação à postura do time. Mas aí o Bahia conseguiu passar ileso por essa pressão ali até os 16 minutos do Vitória. E aí o jogo passa por um tempo também onde a coisa não evolui, as oportunidades de gol do Vitória são muito espaçadas e nada assim muito contundente, apesar do volume, apesar da pressão. A Vitória pressionou o Bahia o tempo inteiro. E as mudanças de Rogério Ceni, elas cada vez mais tiravam do Bahia o seu apelo ofensivo possível, né? Até que Kaique entra ali, mas antes de Kaique, o Vitória acaba conseguindo chegar ao primeiro gol numa jogada onde Claudinho faz o cruzamento da direita para a esquerda. Me parece que Carlinhos, não sei se ele desvia a bola ali, não sei se ele engana Marcos Felipe. Fato é que Eu acho que ele não toca na bola não, viu? Eu fiquei com essa impressão também, Arthur, de que ele não toca na bola. A súmula deve ter dado o gol para ele, mas eu fiquei com a impressão de que a bola foi direta. Mas o fato é que a presença dele ali na área, ela atrapalha um pouco a tomada de decisão do goleiro, mas é uma bola defensável, tá? Então, Marcos Felipe, que vinha fazendo uma partida brilhante, acaba vacilando nesse gol. E aí o jogo ganha um contexto dramático ainda maior, um contorno dramático ainda maior, porque naquele momento ali ainda tinha minutos suficientes para o Vitória conseguir fazer uma pressão final e de repente conseguir chegar ao segundo gol. Tem a expulsão de Cauli também, né, que traz também um outro componente, né, que é o fato de que o Bahia jogando com inferioridade numérica teria que se resguardar ainda mais. E aí o Vitória tem uma grande chance para chegar a um empate numa finalização de Baralhas dentro da área, finalização que passa a gente à trave, mas talvez também tenha sido o principal perigo do Vitória. Depois do primeiro gol, o Vitória teve alguma dificuldade de fazer finalizações mais claras e o Bahia continuou se defendendo. E veja que eu estou falando muito do Vitória aqui em relação à oportunidade de jogo, porque de fato, até o momento onde o Bahia é lançado ali, Kaique é lançado depois das várias confusões que aconteceram no jogo, e Kaique é lançado no último minuto de jogo, num lance onde ele poderia inclusive ter gerenciado ali a posse de bola, porque já era de fato o último minuto do jogo e acabaria o jogo ali, mas ele tem a felicidade de partir para o duelo pessoal, vencer o zagueiro e finalizar, né? O chute aí acaba sendo mascado, mas encobre o Lucas Arcanjo, e foi basicamente essa a única chance clara do Bahia no segundo tempo, chance essa que culmina no gol de empate do Bahia, e que faz com que o Bahia consiga ainda mais, mesmo que você tivesse ali mais alguns minutos para jogar o jogo, mas era um gol que praticamente sepultava ali qualquer chance do Vitória reagir, porque o ímpeto do Vitória estava muito pautado no fato de que faltava apenas um gol para conseguir levar a decisão para os pênaltis. No segundo gol, o jogo acabaria de qualquer forma, e acabando logo imediatamente, porque você teve ali uma confusão, mais uma das confusões que aconteceu nesse Bavi de hoje, e aí eu encerro o meu comentário fazendo essa observação, assim, de que emocionalmente o Vitória parece um time muito instável, assim, um time que não sabe perder, um time que entrou o tempo inteiro na pilha do Bahia, inclusive, eu acho que isso prejudicou demais o Vitória dentro dos seus objetivos no jogo. O Bahia provocou muitas vezes a discussão, a briga, a bola sendo parada para poder você tolir a velocidade do jogo. O Bahia catimbou o jogo, armou para o Vitória caiu nisso o tempo inteiro, e para finalizar, acabou tomando um gol ali de Kaique, que fez a provocação, imitando a galinha,
como já tinha acontecido em outras ocasiões, como o Vitória também já provocou os jogadores do Vitória, Oswaldo, por exemplo, que não foi relacionado hoje, mas já provocou o Bahia em diversas ocasiões. Mas o time do Vitória, os jogadores do Vitória, como eu estou sempre acostumado ao longo de toda a minha vida, são péssimos perdedores e, mais uma vez, perderam hoje não sabendo perder, inclusive com a postura institucional muito ruim de Thiago Carpini, ao tentar partir para cima de atleta, enfim, fazer coisas que não são dentro da linha do futebol, porque, como eu disse, né, dentro do campo, eu acho que o Vitória se aproximou mais do que podia se imaginar de levar essa decisão para os pênaltis, por exemplo, com méritos. Né? O Vitória buscou o resultado que conseguiria levar a decisão para os pênaltis, mas chegando no final, não conseguiram, eu acho que a postura poderia ter sido outra, então eu faço só essa observação aqui e encerro também a minha avaliação, Fábio, lembrando que eu tinha dito que eu considerava um 60-40 somente para o Bahia em relação ao favoritismo, pelo cenário do que foi o jogo hoje, né? O Vitória, ele de fato quis muito conseguir conquistar o título hoje, jogou com o apoio da torcida, foi forte do que é o Barradão e tentando superar suas limitações também. Mas o Bahia prevaleceu muito mais pelo equilíbrio, pelo domínio, pela técnica, mesmo que essa última não tenha aparecido tanto hoje, e conquista seu 51º título estadual com méritos e devidamente respeitado. Muito bem, Ravel Pinheiro. Sobre o Bahia, Arthur Silva, se era para jogar dessa forma, né, como jogou ali, com o regulamento debaixo do braço, não era melhor ter ido com uma outra escalação, sobretudo no meio de campo? Porque me pareceu o meio de campo ali, o Ravel também pode responder, um meio de campo acostumado a ter a bola, né? E não a correr tanto atrás dela. Então não deveria ter colocado os jogadores ali, talvez o Eric, enfim, algum meio-campista ali que conseguisse dar essa proteção maior, mais intensidade, enfim. Eu não entendi a estratégia do Ceni com essa escalação. Me pareceu, enfim, que não fez sentido. E para você, Arthur Silva? Eu também acho, Fábio, assim, é até sempre complicado a gente fazer análise de até que ponto foi uma estratégia do Bahia e até que ponto foi um cenário de jogo, né? Porque eu acho assim, para mim ficou claro desde o início que obviamente o Bahia foi para o jogo para esperar o Vitória tomar a iniciativa da partida e apostar muito nos seus pontos de velocidade, Ademir e Eric Pulga. Não à toa, por exemplo, eu vou até trazer depois isso na leitura do Vitória, mas o começo do jogo ali, talvez até os 10, 15 minutos, foi um jogo muito aberto. Tá? Um jogo assim, muito franco. O Vitória se lançando completamente ao ataque, eu acho que no começo ali, talvez até de forma irresponsável, assim, em alguns momentos, porque o Bahia teve muito espaço. Não à toa, por exemplo, o Bahia com menos de 10 minutos tem um gol anulado ali de Ademir. Né? A primeira chegada perigosa do jogo, por mais que o Vitória que tenha se lançado, foi uma chegada do Bahia. Uma chegada com Ademir, né? Tem a defesa de Lucas Arcanjo e depois tem um gol impedido de Ademir após uma finalização ruim de William José, que está até na foto aqui no vídeo. Então, assim, no começo de jogo, me pareceu mais lógica a estratégia do Bahia. Talvez pelo comportamento do Vitória. O Bahia me pareceu um time que eu vou esperar, mas, cara, eu vou ter aqui o contra-ataque com 2 pontos de muita qualidade e que eu posso matar o jogo com um gol marcado. Sabe, um gol do Bahia, se sai ali no começo do jogo, no primeiro tempo, poderia ter complicado e muito a vida do Vitória, poderia ter basicamente sacramentado. Né? Lembra muito o debate que a gente teve ali sobre a vantagem do esporte em cima do Santa, né? Que a gente falava, pô, um gol, você tem que buscar 3 gols, etc., ainda ir para os pênaltis, enfim, ia ficar bem complicado. Depois desses 15 minutos, aí é que me estranhou um pouco a postura do Bahia, tá? Não sei se Ravel também percebeu um pouco essa diferença, mas depois disso eu senti que o Vitória não se lançou mais tanto assim ao ataque. Pareceu ser um jogo que ficou um pouco mais cadenciado e aí sim foi que me surpreendeu o Bahia não ter buscado o jogo, sabe? Não ter imposto um pouco mais o seu futebol, que a gente está tão acostumado, de posse de bola, de trocar passes, talvez até segurar o resultado, mas utilizando mais isso e não sendo uma equipe tanto de ligação direta, que o Bahia tentou muito, me surpreendeu, por exemplo, na partida de hoje. Enfim, ser um time mais cadenciado, né? Talvez fosse uma estratégia que fizesse mais sentido, até pela escalação, entrando no que você perguntou, Fábio. Então, não sei dizer até que ponto foi estratégia do Bahia, até que ponto foi uma certa imposição do Vitória, que teve um meio-campo que talvez brigou mais. Eu acho que assim, o Vitória hoje realmente ele foi uma equipe que brigou muito dentro de campo, teve muita
raça dos jogadores, talvez tenha passado até um pouco do ponto, e eu concordo com o Ravel de que às vezes faltou inteligência nesse sentido para o Vitória, ou se foi talvez assim uma imposição pelo cenário, sabe? A gente fala aqui, mas você jogar na casa do adversário com torcida única, uma pressão grande, é uma final, às vezes acontece do Bahia ter os jogadores dentro de campo ter, pô, vamos segurar um pouco mais, sabe? A gente tem a vantagem. Às vezes é de forma involuntária, às vezes não quer dizer que Ceni pediu isso para os jogadores. Às vezes aconteceu dentro de campo e o erro dele pode ter sido não ter conseguido mudar o cenário durante a partida. Eu acho, para mim, não sei se Ravel concorda, que pesa mais para mim o segundo tempo do Bahia do que o primeiro. Porque o primeiro pode ter sido isso que eu falei, mas a partir do momento que você desce para o intervalo, volta igual, e talvez até pior, porque foi um segundo tempo onde o Vitória esteve muito mais próximo do gol do que no primeiro, aí sim pesa mais contra a Ceni, que ele não conseguiu mudar o cenário do jogo. Porque no primeiro ele pode ter esse atenuante de que, pô, realmente não era estratégia, aconteceu, a arquibancada, a pressão e tudo mais, o Vitória também brigando muito, o jogo se impôs para seguir um pouco dessa maneira, mas o segundo tempo ele deveria ter consertado, né, para o Bahia ter um pouco mais de segurança. Eu acho que, obviamente, passado o jogo, o que conta é o título, daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, talvez no próximo ano, dificilmente vai se lembrar do roteiro. Até porque o importante é o título que foi conquistado, né? Não se o Bahia, nesse jogo, poderia ter jogado melhor ou pior. Enfim, o título é o que se impõe. Mas eu acho que o Bahia flertou com o risco. Talvez o receio, a raiva que o torcedor do Bahia teve durante os 90 minutos é que flertou demais com o risco. Mesmo diante de um Vitória que não esteve num dia inspirado. Não foi um Vitória que você olha e, pô, o Vitória jogou tudo, por isso a gente foi encurralado. Não, o Vitória, por outro lado, o torcedor do Vitória também tá pé da vida com a atuação, Foi muito imagino mais no eu, pelo que eu abafa do vejo. que na qualidade, né? Exatamente. Então, o torcedor do Vitória também tá pé da vida achando que a equipe não jogou bem. É porque o Bahia deu mais espaço do que deveria, na verdade. Fletou com risco, eu acho que o resumo é esse. Porque se sai um gol, como o Ravel bem trouxe no comentário, se sai um gol do Vitória naquele abafa que ele teve ali nos 15, 20 minutos com as cabeçadas que Marcos Felipe acabou defendendo, se sai um gol ali, assim, o roteiro do jogo seria completamente diferente. Né? Assim, podia ser que não, podia ser que o Bahia tivesse, na verdade seria diferente de toda forma, o que podia acontecer do Bahia voltar para a partida, conseguir um empate, etc, e conseguir o título até talvez de forma mais tranquila do que foi, como poderia, e o que é mais provável, que a gente sabe a importância que um gol tem dentro de uma partida de futebol, o Vitória ter crescido e conseguido 2-0 e para os pênaltis, aí a gente não sabe o que ia acontecer, então realmente foi um flerte ali com o perigo maior do que o necessário. E se de fato a estratégia era você ser mais combativo, né, diferente do que a gente está acostumado a ver o Bahia, eu acho que realmente um jogador como o Eric encaixaria melhor para esse tipo de jogo. E ele foi um cara que demorou para entrar, né? Não é só que ele não foi titular, ele foi entrar mais para frente ali no jogo. As primeiras mudanças ali não me pareceram muito um Bahia buscando realmente essa combatividade no meio. Enfim, surpreendeu um pouco realmente a estratégia que o Bahia adotou hoje. Muito bem. E no final do jogo, né? Me pareceu que aquela confusão fez muito melhor ao Bahia do que ao Vitória, né? Eu não consigo entender porque os jogadores do Vitória entraram na confusão. Era o melhor momento do Vitória no jogo, né? Tinha feito gol, tava pressionando e aquela confusão ali meio que freou, né? Freou o ímpeto, né? Até foi uma estratégia boa pro Bahia, né? Conseguiu ali esfriar o jogo, Ravel. Né? Eu acho que até estava me parecendo a impressão que se o jogo ali, se tivesse mais tempo, o Vitória até antes da confusão, né? Cara, tá com uma carinha que realmente o Vitória vai achar um gol aí. Pelo menos era a minha sensação assistindo aquele final de Tinha um jogo. jogador a mais, né, Fábio? Você tinha um Isso. jogador a mais, você precisava do resultado e aí entrou numa pilha. Enfim, foi muito mais E aí positivo pro Bahia do que pro Vitória, nem se isso. compara. E aquela confusão, Ravel, eu acho que decidiu o título pro Bahia. Me pareceu que ali depois o Vitória não conseguiu voltar para aquela pressão que estava antes da confusão. Exatamente, como eu havia dito, Fábio, assim, o Bahia, ele teve hoje algo que o torcedor do Bahia, que acompanha o time nos últimos anos, assim, sempre questionou e cobrou o fato do time muitas vezes parecer, assim, meio cabaço, sabe? Aquele time que não consegue jogar com a malandragem da bola. E hoje o Bahia foi tudo menos isso, sabe? Assim, o Bahia conseguiu ser muito malandro. Se faltou
a qualidade técnica que costumeiramente a gente está habituado a ver, em vários outros aspectos, eu acho que o Bahia teve assim, uma capacidade de controlar o jogo pelos outros elementos do futebol, de uma maneira que assim também é importante, né? A gente viu o Marcos Felipe cair em campo várias vezes, o próprio Canu também. Assim, é uma estratégia que o Vitória, por exemplo, lançou mão demais também no primeiro jogo, né? Até o Bahia conseguir fazer o gol, Lucas Arcanjo demorava segundos intermináveis para fazer reposição de bola. Baralhas, que é um jogador que é cobra da bola, assim, o tempo inteiro segurando o jogo, né? Alguns outros jogadores do Vitória também conseguindo fazer esse gerenciamento do tempo, né? De acordo com seus interesses. E o Bahia não fazia isso, né? Eu acho que hoje o Bahia deu essa demonstração de maturidade também em relação a compreender que o jogo tem outros elementos que não são só puramente técnicos. Isso foi importante para a construção, pela manutenção da vantagem sob a ótica do Bahia. E sob o ponto de vista do Vitória, eu acho que está completamente errado você cair nessa pilha do adversário. Afinal de contas, o que interessa para você, para quem está correndo atrás, né, do placar, é o jogo jogado mesmo, né? A bola rolando, né? E a quantidade de tempo que se teve de bola parada no segundo tempo, mesmo que o juiz tenha ali colocado 18, 19 minutos de acréscimo, ele talvez não tenha nem sido suficiente para compensar a quantidade de minutos que ficou ali o jogo parado, né? E muito porque o Vitória entrou nessa pilha, comeu essa pressão, não soube reagir bem aos elementos que aconteceram ali no campo, enquanto talvez, eu sei que no emocional ali, no calor da emoção, cabeça quente, não seja fácil, né, você ter isso, mas o fato é que faltou essa inteligência emocional de um lado para manter-se frio e dentro do jogo, enquanto ao Bahia, muita sapiência para poder ir levando o jogo dentro do possível, cozinhando e fazendo com que o jogo ele deixasse de acontecer, sobretudo depois da expulsão de Cauli. Ali o Bahia praticamente furou a bola ali, né? Decidiu que não ia ter mais jogo e ainda conseguiu empatar no final. Muito bem, Ravel Pinheiro. Alguns comentários aqui. O Gabriel Rocha está aqui, o Ricardo Novaes, Kailan Matos. Bom, a galera tá aqui, tá muito. Tá uma briga interna de torcedores aqui, não dá nem pra ler muito. Eu tô Os sentindo que a comentários. galera não tá nem vendo a live, viu, Fábio? Tá parecendo que a Assim, galera tipo, tá só entre eu tô eles falando ali o no nome da grupo galera porque deles. ninguém tá exatamente falando do jogo, né? A galera tá aqui meio se. Enfim, Ricardo Novaes é tricolor. Ricardo, um abraço, Ricardo, para você. tá. A galera tá aqui, torcedores do Vitória e do Bahia aqui estão naquela resenha, né? Por enquanto tá tranquilo, tá saudável. Bom, vamos pro campinho, que aí depois a gente fala da arbitragem, já emenda com o Vitória, né? Porque a arbitragem é um tema aí comum aos dois times, mas vamos falar das atuações individuais aí do Bahia, começando com o Marcos Felipe, Ravel Pinheiro. Eu pergunto, claro, com o título, as defesas acabaram pesando mais do que a falha, né? Mas fato é que o Bahia segue sem um goleiro confiável, né? O gol que ele toma ali do Carlinhos, né? No segundo tempo, né? O único gol do Vitória no jogo, não é para tomar, né? Assim, teve 3 defesas ali bem importantes no jogo, mas o que vai pesar mais? Pelo título, vai pesar mais as defesas do que a falha na avaliação dele? Sim, vai pesar mais as defesas, porque é como a gente chegou a dizer aqui também. O Bahia não saiu atrás do placar antes, muito por causa das intervenções dele. Assim. O sistema defensivo do Bahia hoje não esteve num momento tão bom quanto já teve em outras atuações, né? Principalmente Gabriel Xavier e Canu esteve um pouco abaixo. Mas Marcos Felipe não, ele conseguiu entregar aquilo que eu acho que o torcedor do Bahia, em geral, né, o torcedor médio, ele não espera. O torcedor está desconfiado de Marcos Felipe. O que o torcedor espera é que a regularidade seja lances como o da falha no gol. Mas a verdade é que a regularidade hoje, a regra, foi o comportamento acima da média, né? Conseguiu fazer boas defesas e intervenções que evitaram com que o Bahia saísse atrás do placar antes. É óbvio que a gente faz essa ressalva aqui, Fábio, porque há de se colocar na conta que o poderio ofensivo do Vitória ele também poderia ser melhor. As finalizações que aconteceram foram finalizações de risco? Foram boas defesas de Marcos Felipe? Foram.
mas certamente o Bahia vai enfrentar setores ofensivos mais qualificados do que esse que o Vitória tem no momento. Eu não sei qual é o nível que Marcos Felipe pode apresentar e se esse nível será o suficiente para livrar o Bahia dessa condição como de perder jogos, como hoje ele acabou sendo o responsável e protagonista para manter o Bahia no jogo. Eu vou colocar um verde músico para ele aqui, porque a falha tem que ter um peso, tá? Mas as defesas que ele fez também, as intervenções também tem que ser exaltadas, enaltecidas, e foi muito importante para manter o Bahia no jogo bem durante a maior parte do tempo. Verde músico para Marcos Felipe. Muito bem. Alan Roberto, né, que vai colocar aí o verde músico para o nosso... Pode carimbar, Alan Roberto. Pode carimbar aí. Que inclusive estava bem emocionado, né, depois do jogo, enfim. Ele deu indícios de que ele precisava. Acho que o Alan Roberto deve ter ficado emocionado também, que ele deve ter gostado de ver o Bahia feliz. Mas ele deu indícios assim de que ele precisava muito dessa volta por cima, que ele sentiu muito também o impacto emocional da torcida, né? Ter pressionado muito ele, assim, com méritos, tá? A torcida, com razão, né? A torcida tem seus motivos pelos quais fizeram também essa pressão toda, mas agora, como eu já disse, já tinha dito isso na live anterior, eu acho que ele merece um crédito, pelo menos enquanto o Bahia, na minha avaliação, ainda negligencia a necessidade de se contratar um goleiro que seja inquestionavelmente titular. E aí ele fez esse desabafo ali, agradeceu a Deus e as pessoas que o apoiaram. Acho que tira um pouco também um peso das costas aí, pelo fato de ter tido mais atuações no ano passado. Espero que daqui para frente ele possa ter uma sequência de boas atuações vestindo a camisa do Bahia. Muito bem, vamos para a zaga, Canu e Mingo. Bom, Canu, como eu disse, né, hoje ele teve uma atuação, para mim, um pouco abaixo do que ele costuma ter. É um zagueiro que o Bahia precisa muito, especialmente na questão da saída de bola da primeira para a segunda linha. Hoje ele foi um desses jogadores que abusou assim, desses lançamentos para a última linha, fazendo com que o Bahia tivesse pouquíssima participação no meio-campo, principalmente na fase de criação, né? Jogadores do meio-campo acabaram sendo mais importantes ali em desarmes e roubadas de bola do que necessariamente em construção de jogadas. Só aconteceu um pouco com o Jean Lucas no nosso setor esquerdo, e eu acho que parte disso também se dá pelo fato de que a zaga abusou em ligações diretas hoje. E Canu acaba tendo um peso nisso, porque é o principal responsável por fazer o Bahia jogar com a bola no chão. Né? E hoje eu vou colocar um razoável para ele aí, porque eu acho que é o máximo que a gente pode extrair da atuação dele, uma atuação mediana. Jamingo eu gostei. Achei assim, que teve uma atuação segura, foi muito forçado, exigido ali pelo lado esquerdo da defesa do Bahia, apesar de ter contado com a proteção de jogo em parte do jogo. Ele foi muito exigido, e no que ele foi exigido, ele saiu muito bem. Assim. Então, eu vou colocar um verde músico para ele. Bom, Gabriel Xavier. Pior jogador do Bahia em campo, né? Assim, dos que teve mais minutos, é o jogador que hoje apresentou o pior futebol, né? Esteve inseguro o tempo inteiro. Quando o Bahia esteve na linha de 3, ele ficou muito exposto jogando com os pés, né? Que é algo que a gente já sabe também, que é uma deficiência dele. E quando ele foi recuado para fazer uma linha de 5, onde ele jogou praticamente dentro da área como zagueiro central, né? O Bahia manteve os 3 zagueiros, com a entrada de Gilberto ficou praticamente uma linha defensiva com 5. E aí ele jogando dentro da área, normalmente ele vai bem, só que hoje nem isso. Assim, tava numa noite péssima, perdido o tempo inteiro, inclusive os lances das cabeçadas do Vitória, ele toma a bola nas costas, ele não consegue se posicionar bem, bate cabeça com o Canu. Para mim, hoje, Gabriel Xavier teve muito abaixo, uma partida para ser esquecida. Eu entendo o Rogério sem ter mantido ele no segundo tempo, depois de ter tomado cartão amarelo, por manter a estatura do time, mas eu acho que essa estratégia de mantê-lo não se deu, não surtiu efeito. Assim, pelo contrário, fez com que o Bahia perdesse uma opção ofensiva e mantivesse ali na área um zagueiro que não conseguia participar do jogo, simples assim. E quando atuava mal. Então, hoje, Gabriel Xavier, para mim, vai de vermelho, de muito mal. Muito bem, então atuação negativa aí do Gabriel Xavier. E no lado esquerdo, o Juba. O Juba eu gostei muito da atuação dele. Assim. Acho que ele conseguiu contribuir defensivamente para o Bahia se proteger do lado esquerdo, né? Conseguiu jogar bem. E acho que ofensivamente ele conseguiu ainda combinar algumas boas jogadas no primeiro tempo. Foi quando o Bahia ainda quis jogar alguma coisa, ainda quis praticar algum nível de futebol ofensivo.
Então, dentro dessa perspectiva aí, eu vou colocar um verde musgo para ele também. Bom, agora partindo pro meio de campo, Caio Alexandre e Jean Lucas. Bom, Caio Alexandre um pouco abaixo, né? Também, como eu disse, né, responsável principalmente por essa condução de jogo do Bahia, né, do meio campo, jogador que tem essa responsabilidade, mas acabou muito mais pilhando o jogo, participando mais pilhando o jogo do que necessariamente jogando bola. Então não gostei muito da atuação dele, não. Acabou tomando um cartão amarelo desnecessário ainda no primeiro tempo, né, fazendo com que ele ficasse no risco iminente de tomar um segundo cartão. Teve um lance ali onde ele cai com o braço de apoio no chão, mas se o juiz quisesse ser mais rigoroso, ou até se fosse um juiz baiano, como a gente está acostumado aqui, ver esses juízes baianos sendo caseiros e tendo um critério de arbitragem muito duvidoso, eu acho que ele correu o risco de ser expulso, apesar de que para mim o lance não foi para expulsão, mas ao correr esse risco ele dá uma exagerada assim nessa possibilidade de contribuir negativamente para o desempenho do Bahia. Com a bola no pé ele foi discreto, então eu vou colocar um razoável para ele, um amarelinho no máximo. E para Jean Lucas, não. Jean Lucas eu acho que teve um nível acima dele, assim como eu disse em relação a Juba, foi um dos poucos jogadores que conseguiu aparecer construindo jogadas no lado esquerdo do Bahia. Jean Lucas jogou em 3 posições nesse jogo de hoje, né? Começou como segundo volante, depois o Bahia faz uma linha de 5 onde ele joga extremo aberto pela esquerda, depois o Bahia avança um pouquinho mais a linha, ele joga quase como um ponta do lado esquerdo, e eu acho que nas 3 ele conseguiu participar bem do jogo, assim, com muita vontade. Então, para ele também vai um verde musgo. Bom, ainda no meio de campo, Everton Ribeiro. Situação ruim do maestro tricolor, né? Um jogador que se espera muito dele. Acho que ele não fez o Bahia jogar hoje, teve muito abaixo, discreto demais, engolido fisicamente pelo meio campo do Vitória. Então, acho que ele esteve abaixo do que a gente pode esperar dele. Então, eu vou de laranja para Everton Ribeiro. Jogou mal. Bom, partindo para o ataque, aí temos Ademir e Pulga, né? Que se esperava mais dele, até pela vantagem, né? Pela estratégia de jogo do Bahia. Mas o Bahia não conseguiu acioná-los tanto, né? Tanto o Ademir como o Pulga não tiveram aí muitas chances. Pulga ainda foi mais requisitado, especialmente no primeiro tempo ali. O lado esquerdo do Bahia funcionou melhor do que o direito hoje, né? No primeiro tempo o Bahia conseguiu construir algumas jogadas ainda com ele, com Pulga, mas hoje houve pouca inspiração, assim, tanto de Pulga e principalmente de Ademir. Eu vou trazer a avaliação de Pulga um pouco para cima para não colocá-lo na mesma bandeja aí que Everton Ribeiro e Ademir, que para mim estiveram abaixo. Mas a partida de Pulga também foi abaixo e ele ficou devendo. Então vou colocar um amarelo de razoável para Pulga e um laranjinha para Ademir para fazer jus a um critério aí, né, de linearidade nas avaliações. Ademir teve pior do que Pulga, embora Pulga também não tenha feito uma boa partida. Bom, e o William José? Esse foi menos acionado ainda, né? Foi pouco acionado, mas ele conseguiu construir algumas boas jogadas com pivô, com proteção, tranquilizando as jogadas, cadenciando a bola. Inclusive, eu acho que ele teve mais atuação, Fábio, ao armar jogadas e proteger bola do que o próprio Everton Ribeiro, que deveria ter esse papel. Ou seja, entrou mais no jogo do que Everton Ribeiro acabou entrando. Assim, eu tenho poucas lembranças de atuação de Everton com a bola, enquanto o William conseguiu fazer parede, conseguiu fazer pivô. Acho que pesa muito ainda a falta de ritmo e o fato de ele ainda, na minha avaliação, estar fora de forma. Assim. Acho que fisicamente ele precisa evoluir para conseguir entregar ao Bahia seu melhor futebol. Mas hoje ele foi o único jogador do ataque que conseguiu ainda construir algumas coisas minimamente boas, assim, sabe? Vou colocar um razoável para ele, porque não chega no nível da gente colocar um verde musgo, mas o razoável dele, para mim, ele é mais incandescente do que foi o de Pulga, por exemplo. Acho que ele quis mais o jogo e acertou mais tentativas com a bola do que os demais jogadores do ataque do Bahia hoje. Bom, vamos para o banco, né? Porque dois deles foram jogadores que tiveram destaque, né? Nesse segundo tempo do Bahia. Um negativamente, o Cauli, Ravel, que assim foi muito ingênuo, né? Assim, a agressão gratuita ali no jogador no Halter, né? No Halter, assim, poderia ter complicado, né? Assim, com o Vitória ali com aquele ímpeto, com um a mais,
essa expulsão poderia ter pesado mais, né? Foi no mínimo imprudente, né, o Cauli. Como dizem meus amigos pernambucanos, e Arthur vai se identificar com essa fala aqui, a torcida já está muito boazinha com o Cauli, hein, Arthur, para poder fazer um negócio desse. E aí ele acabou. Fábio pegou leve, viu? Que esse ingênuo aí de Fábio foi muito leve. Hein? Merece uma palavrinha mais forte. Então ele acabou, acho que elevando o nível de risco que o Bahia tinha a partir dessa irresponsabilidade, né? De fazer um lance como esse, que em tempos de futebol com VAR, em pleno 2025, um jogador cometeu um ato tão juvenil, eu acho que, sei lá, viu? Eu vou poupar minhas palavras aqui, porque no final das contas o Bahia foi campeão, mas a gente pesaria muito mais aqui a avaliação se essa expulsão tivesse contribuído para o Bahia ter outra sorte no jogo de hoje. De toda forma, vermelho para Cauli. Muito bem, então vermelho para o Cauli. E o Kaique? Kaique vai de verde mais verde, né? Porque, como eu disse, né? Entrou numa condição bem adversa. Né? O Bahia não fazia questão de atacar o Vitória. E ele teve muita personalidade, né? De conseguir ir para cima. Num lance que, como eu disse, ali a maior parte dos jogadores, até pelo que o Rogério Ceni parece ter orientado os atletas, o jogador ele pentearia a bola, arrastaria para o lado. Talvez fosse até o melhor se fazer, mas eu acho que ele demonstrou muita personalidade ao ir para cima e foi coroado com um gol que para ele é merecido, né? Afinal de contas, ele foi o único jogador de frente que demonstrou ímpeto suficiente para fazer com que o Bahia buscasse o gol. E nesse lance ele foi parabenizado por isso, então vale o verde mais verde aí para mim. Bom, ainda temos Gilberto, Eric e Acevedo, que também entraram no segundo tempo. Para Gilberto, vou começar do não tão bom para o melhor, né? Então, para Gilberto vai um amarelo de razoável. Eu acho que ele trouxe alguma estabilidade ali no lado direito. O Bahia passou a sofrer menos quando ele entrou, né, protegendo mais o lado direito de defesa do Bahia, que estava muito exposto com o Gabriel Xavier jogando por aquele setor. E aí, nesse sentido, eu acho que ele contribuiu, mas poderia ter contribuído um pouco mais ofensivamente. Né? Acabou não fazendo esse papel. Eric, eu acho que entrou bem, apesar de ter tido poucos minutos para jogar, mas ele fez parte desse Bahia que foi mais protegido, né, fisicamente ali quando ele entrou. Teve uma ou duas jogadas ali onde ele consegue roubar a bola, sair em velocidade. Então ele trouxe essa proteção que talvez até pela proposta de jogo do Bahia, o Bahia deveria ter recebido antes, né, com a entrada dele. Talvez ele pudesse ter entrado antes do que entrou. Mas no tempo que ele teve, eu acho que ele foi bem. Então cabe um verde músico para ele. E eu vou trazer aqui a avaliação mais positiva possível para Acevedo. Eu acho que esse sim entrou detonando assim, o jogo. Não no sentido de ter sido viril, que até foi também, né? Foi um jogador com muita vontade. Entrou com o pé duro em muitas divididas, acabou contribuindo bem para o Bahia, mas foi um jogador que foi lúcido também, se antecipando, desarmando, roubando bola, fazendo com que o Bahia voltasse a ter algum controle sobre a posse no meio-campo ali. Então, eu acho que ele hoje teve uma atuação assim, bem destacada, porque ele vem para restabelecer o domínio do Bahia pela posse ali no jogo e consegue também interceptar algumas boas jogadas que o Vitória vinha criando. Então, a avaliação de Acevedo para mim hoje é bastante positiva e fico feliz também porque é um jogador útil, um jogador importante, mas que já vinha há algum tempo sem ter uma atuação tão grande como a que ele teve hoje. Então é importante você, na iminência de começar um campeonato brasileiro, saber que você tem uma opção mais defensiva para esse setor de meio campo que funciona. Bom, e o Eric foi o verde musgo, não é isso, Ravel? Só para a gente verde musgo, confirmar verde musgo. Muito bem, então todos os jogadores avaliados, melhor em campo, vai ser o Kaique ou o Acevedo? Eu acho que Acevedo jogou mais bola, tá? Mas o Kaique ele vai receber o prêmio de melhor em campo aí de uma maneira mais simbólica, tá? Por ter feito o gol que dá o alívio para a torcida do Bahia, que coroa, né, o resultado e a conquista, 51º título. Bola por bola, como eu disse, né, você tem o Acevedo que jogou mais bola, você teve outros jogadores que participaram bastante da partida por mais tempo. O Mingo, por exemplo, para mim fez uma partida praticamente irrepreensível, né, jogou bem. Mas a gente apela aqui nesse caso para uma simbologia maior, já que coletivamente o Bahia não teve uma atuação tão boa.
Então, simbolicamente, aí vai o prêmio de melhor jogador para o atleta que sepultou qualquer chance do rival superar o Bahia nesse duelo e, consequentemente, levou o Bahia ao título. Então, fica aí o prêmio de melhor em campo para Kaique. É um jogador que tende a ter cada vez mais espaço, né? Porque ele foi muito bem contra o CSA, né? Entrou hoje, foi decisivo, enfim. E Pode ser até até bom, um Fábio, que reforço melhor do que eu esperado, hein? Pode dar um isso. retorno mais rápido do que se esperava. E é importante que esse tipo de coisa aconteça, Fábio, porque sobre esse atleta especificamente, porque o Rogério Ceni nas últimas semanas deu algumas declarações sobre o perfil do atleta que soaram no ouvido do torcedor como se ele não fosse um jogador útil para o elenco. Tá? O Rogério Ceni ter dito que era um jogador que ele não tem como principal característica o pisar na linha lateral do campo. Ele chegou a utilizar essa expressão, né? Como se não fosse um jogador de arrancada pelas beiradas, como se não fosse um jogador que tivesse capacidade de fazer jogadas ofensivas e recomposição, como são os perfis de Ademir e Eric Puga, né? Então, ele deu a entender que Kaique não poderia ser considerado um reserva imediato desses atletas e que o Bahia deveria buscar um atleta, um jogador com um perfil mais próximo desses outros que são titulares. Então, quando você tem atuações boas, como a que Kaique teve na quarta-feira e acabou tendo hoje, apesar dos poucos minutos, você consegue interpretar isso de outra forma. Né? E qual é a forma? De que ele pode contribuir com outro modelo de jogo, com outra característica, que não necessariamente ele precise ser esse ponta que pisa na linha lateral, mas que ele pode ajudar o Bahia dentro das suas características, das suas principais virtudes, né? E também fazer com que o Rogério Ceni seja praticamente obrigado, né? Intimado a dar minutos para ele jogar. Afinal de contas, quando entra tem correspondido, né? Ele que só tinha feito uma partida, depois ficou um tempinho aí na geladeira, e aí vem agora de 2 boas atuações. O Bahia que ainda precisa de um jogador de lado de campo, um jogador que seja veloz, né? Então, pelo menos Kaique conseguiu, nessas 2 atuações aí, corresponder bem, e eu acho que, independente da fala de Rogério Ceni, que de vez em quando se manifesta de maneira meio polêmica, ele dá uma resposta que é importante para o torcedor. Muito bem, então Kaique eleito o melhor em campo, né? E o Rogério Ceni, como fica a avaliação dele? O professor Rogério Ceni vai ganhar um verde musgo hoje, tá? Acho que é o máximo que dá para fazer, porque, embora a proposta ela tenha sido eficaz, é uma proposta que trouxe algum sofrimento aí para o time e para a torcida, tá? O Bahia tem mais bola do que apresentou hoje, muito mais. Tem capacidade de incomodar o adversário mais do que incomodou hoje, muito mais. Tem possibilidade de jogar de maneira muito mais qualificada e menos pragmática do que fez hoje, muito mais. Mas a gente também não pode pesar tanto a avaliação do treinador assim, individualmente, porque no final das contas ele conseguiu o resultado, o objetivo que a gente esperava dele, esperava do Bahia, né? Então, feitas as ponderações de que o Bahia acabou sofrendo mais do que poderia sofrer, do que deveria sofrer, né? Tendo em vista o que tem à disposição, mas também levando em consideração o fato de que numa final muitas vezes alguns aspectos se igualam, né? A vontade, né, pode sobrepor a técnica em determinados momentos. A gente também tem que pesar isso na balança ao dizer que Rogério Ceni ele jogou hoje com o regulamento debaixo do braço, e isso também é um mérito do treinador, né? Especialmente quando a proposta acaba dando certo, se não na execução, pelo menos em termos de garantia do resultado. Então acho que cabe um verde musgo para ele, sim. E, claro, obviamente agora o nível, o sarrafo aumenta com a chegada do Bahia no Brasileiro, mas ele conquistou seu principal objetivo para esse campeonato, então cabe uma avaliação positiva para o treinador tricolor. Muito bem, então fica aí o verde musgo pro Ceni. Ravel foi bonzinho, viu? Esse verde musgo aí pro Ceni. Hein, Arthur? Achei que ele foi Hoje eu bonzinho, tô de viu? boa maré, hoje. O Ravel jogou com o regulamento embaixo do braço também, né? Conquistou o título, então positivo. Muito bem. Foi mesmo, hoje eu fui Rogério Ceni nas minhas avaliações. Muito bem. Bom, só projetando um pouquinho os próximos passos do Bahia, Ravel. Tem Copa do Nordeste contra o Ceará, né? Jogo atrasado na quarta. Depois Corinthians, domingo a estreia do Campeonato Brasileiro. E na quinta estreia na Libertadores contra o Inter. Né? Uma sequência chata, mas a boa notícia é que todos os jogos são em Salvador, não é isso?
Exatamente. Quarta-feira, às 19 horas, contra o Ceará. No sábado, na verdade, na sexta-feira, o Bahia tem um evento de lançamento do seu uniforme 2025, 2026, da nova patrocinadora, a Puma, fechou com o Bahia, vai fazer um evento para 240 torcedores que compraram um pacote de lançamento, com direito a uma camisa nova, camisa Você da vai estar lá? temporada. Eu não estarei, os ingressos esgotaram em pouquíssimos minutos. Preço salgado também, viu, Arthur? Mas vou Mas eu comprar a sei que o homem camisa é em breve. forte. Eu, É. eu tava botando fé que você estaria nos 240. Na verdade, assim, eu até botei o ingresso no carrinho, meu amigo, mas era R$ 450. Aí eu queria ir com um amigo, né? Eu ia presentear um amigo meu. Quando chegou a taxa, bateu quase R$ 1.200. Eu falei, pô, vou ter que dar ré. Aí, quando eu refleti um pouquinho mais, já tinha vendido tudo. E aí ficou caro. Mas eu acho que a tendência, inclusive, do Bahia é comercializar camisas por um preço não muito inferior a esse, não. Mas na sexta-feira tem esse lançamento, né? Eu queria deixar registrado aí, porque é uma coisa que também parte da torcida já vinha falando há algum tempo, né? Do desejo de ter um material esportivo de maior qualidade, e a expectativa em relação a esse lançamento da Puma, acho que vem muito também nessa linha. Para que no domingo o Bahia enfrente o Corinthians também em Salvador, Fábio, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians que acabou sendo eliminado na terceira fase da Libertadores, né, que já estão aí agora talvez um pouco mais pressionado na temporada do que poderia, apesar também da final do Paulista. Acho que já teve a final do Paulista, o Corinthians já venceu a primeira partida, né? Não sei como é que foi O essa. Só o Corinthians joga primeiro quinta, jogo. né? Isso. Quinta-feira vai ser o jogo de volta. Então, vai depender muito do que vai ser esse jogo, né? Então, acho que vai ter que entrar ligado de toda sorte. E depois tem também a estreia na Libertadores já contra o Internacional. A tendência é que daqui para frente, todos os times, mas o Bahia, não fugindo da regra, ainda tendo seus jogos atrasados aí, tem um calendário bastante apertado, o que faz com que o gozo, a comemoração, ele possa ser no máximo até amanhã. Em seguida, você já tem que virar a chave e pensar nos próximos passos que tem por diante aí, afinal de contas, ainda precisa garantir a melhor posição na Copa do Nordeste, até para, fazendo aqui já um exercício de futurologia, né, o Bahia ter a possibilidade de decidir partidas importantes como a de hoje em seus domínios, e não ter que negociar tanto o resultado na casa do adversário. A gente sabe que isso é um fator muito importante no futebol. Então, esse jogo contra o Ceará, apesar de que eu acredito que o Bahia deva ir com um time mais mesclado, mas é um jogo de igual importância para que o Bahia continue vivo e mantendo suas pretensões acima do que pode ser uma campanha trivial. E muito disso se passa pelo fato do Bahia conseguir vantagens de decidir as partidas finais em casa, Fábio. Então, pelo menos tem essa importância de jogar em casa também, diminuir um pouco o desgaste com logística, né, com viagens, para aí sim depois entrar numa maratona de viagens que tende a acontecer com os jogos do Brasileirão e da Libertadores. A estratégia deve ser time reserva, né, contra o Ceará e titular contra Corinthians e Inter, é isso? Provavelmente o Bahia deve jogar com um time muito próximo do que foi contra o CSA, já nessa quarta-feira contra o Ceará, e o time completo nos jogos de domingo e quinta-feira. Muito bem, então passado a limpo o Bahia, antes da gente entrar no Vitória, especificamente, quero a opinião de vocês sobre a arbitragem, né, do Wilton Pereira Sampaio, né, como ele, na visão de vocês, controlou bem o jogo, a expulsão do Cauli, eu acho que todo mundo concorda que a expulsão do Cauli foi correta, mas ele ia prejudicando o Vitória, né, porque aquele empurrão do Baralha ser para vermelho, para mim seria um erro gravíssimo, né, assim. Não sei a opinião de vocês. É... Arthur, a sua avaliação aí sobre a arbitragem hoje. Eu acho que foi uma arbitragem bem burocrática de Hilton Pereira Sampaio. Eu acho que teve alguns lances de erro para os dois lados. Acho que os dois lados podem reclamar um pouco. Não foi uma boa arbitragem para mim. O torcedor do Vitória provavelmente vai reclamar da não expulsão de Caio Alexandre por aquele carrinho que Ravel até falou. Embora para mim não acho que tenha sido um lance flagrante assim de cartão amarelo, tá? É um lance que poderia dar amarelo como poderia não dar amarelo. Mas eu acho que é um lance que, assim, se Caio Alexandre não tem amarelo, provavelmente levaria o primeiro amarelo ali, sabe? É aquele lance que, por ser um amarelo que daria expulsão, o árbitro pesa um pouco mais e acaba não dando esse cartão.
Ao mesmo tempo, teve um lance de falta em cima de Ademir no ataque, né, que Ademir reclama bastante que ele também não marcou, então por isso que eu digo que os dois lados podem reclamar. Acho que no segundo tempo ele foi muito permissivo com a cera do Bahia. E aí eu sempre falo aqui que cera, e aí eu tô falando como torcedor, tá? Eu nunca reclamo do time. Porque cera todo mundo usa. Se o Vitória tivesse na situação do Bahia hoje, provavelmente seria Lucas Arcanjo que ia fazer a cera que o Marcos Felipe fez. O Como fez até Vitória. no primeiro jogo, né, Arthur? Exatamente, assim, não existe essa de meu time é melhor ou pior que o seu, que ele não usa cera. Não existe. Todo mundo usa cera quando está a seu favor. E todo mundo reclama quando é o adversário fazendo como se nunca fizesse. Eu acho que a reclamação da cera ela tem que ser na arbitragem que permitiu. O Wilton Pereira Sampaio hoje, principalmente no segundo tempo, ele, tirando o amarelo que Ramos Mingo levou ali no lance que ele cai sozinho e diz que sofreu falta, mas, por exemplo, Marcos Felipe não levou nenhum amarelo. Mesmo tendo feito cera em vários momentos, sabe? Então acho que aí é uma crítica que vale, que não é uma crítica específica ao Wilton Pereira Sampaio, mas a arbitragem no geral no Brasil ela é assim, talvez no mundo, né? Não acompanho tanto futebol internacional assim como no futebol brasileiro, mas a gente vê que é muita permissividade. É aquela história de que o pessoal faz cera porque no final vale a pena. A verdade é essa. O Bahia fez cera o jogo inteiro e no final os acréscimos que ele deu inicialmente foi 8 minutos só, sabe? Eu acho que foi um acréscimo bem pouco até pelo que foi o jogo. Depois acabou sendo muito mais porque teve as confusões, né? Aí soma os minutos aqui, aí teve um atendimento, aí ele somou 2 minutos, teve o VAR da expulsão de Cauli, aí somou 2 minutos, depois teve aquela confusão, ele disse que ia ser 5 minutos, enfim. Depois no final ficou até difícil a gente saber quanto tempo estava faltando no jogo ali, porque foram tantos acréscimos em cima dos acréscimos, tanto tempo de jogo parado que a gente não conseguiu ver direito. Mas é isso, eu acho que no final de tudo foi uma arbitragem ruim, mas eu acho que não foi uma arbitragem definidora de resultado. Tá? O torcedor do Vitória provavelmente vai reclamar, mas se o torcedor do Vitória quiser reclamar de arbitragem em termos de ter definido o resultado, eu acho que a reclamação no primeiro jogo da expulsão de Everton Ribeiro ela é bem mais flagrante do que hoje. Hoje, assim, foi uma arbitragem ruim, como a gente vê várias vezes, e no final o resultado eu acho que não foi muito influenciado por causa disso, tá? Para você, Ravel. Eu concordo muito com o que o Arthur disse. Eu acho que o que a gente viu hoje, inclusive, é um pouco de Wilton Oliveira, o Wilton Pereira Sampaio, tá? A carreira dele mais recente é muito pautada no que foi essa arbitragem dele hoje. Assim, uma arbitragem que ele tenta contemporizar demais, ser amigo dos jogadores, conversar, mas que no aspecto disciplinar e no gerenciamento do jogo mesmo, na minutagem, ele acaba falhando. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais incisivo mesmo com coibir as ceras, independente aqui de qualquer coisa de camisa nesse momento, assim, acho que ele penou nesse sentido. Algumas faltas, os critérios dele, assim, para mim, foram meio estranhos. Alguns lances ele picotava bastante o jogo, marcando faltinhas. Em outros ele deixava o jogo seguir quando, em momentos anteriores, ele tinha marcado faltas em lances muito semelhantes. Então eu acho que ele deu uma picotada excessiva no jogo, fazendo a arbitragem dele uma arbitragem nota 6, sabe? Poderia ter sido melhor, mas que para mim também não influi no resultado, não. Talvez chame mais a atenção o equívoco que ele cometeria a expulsão de Baralhas, que não era para acontecer, seria uma expulsão injusta. A falta em Ademir que ele acaba não marcando, inclusive gerou uma situação de perigo para o Vitória aquele lance, né? E poderia ter gerado, na verdade, uma ocasião de perigo para o Bahia se ele tivesse marcado, porque era uma falta próxima à área. Mas, como eu disse, né, apesar dos erros e da arbitragem ter ficado aquém das expectativas, né, já que era uma arbitragem de fora, um árbitro FIFA, também não influenciou no resultado, não. Então, razoável para a arbitragem do Campinho. Muito bem, então é isso, né? Acho que é por aí mesmo, não pesou no resultado do jogo, né? Enfim, acho que ia ter um erro grave que seria a expulsão do Baralhas ali, né? Ali seria. E o Baralhas demorou muito para sair do campo, né? Até deu certo, né? Porque se ele aceitasse rapidamente a expulsão e fosse embora, não sei se o VAR chamaria, não. Ele ficou ali tentando convencer o árbitro e tal, olha no VAR, tanto que deu certo, olhou, e aí a correção foi feita e a expulsão foi cancelada. Bom, então é isso.